Não há acordo de paz Hamas e Israel. Isso é mentira. Isso é mentira. Há um acordo de entrega de reféns que estavam em poder dos terroristas. Há a libertação de palestinos, muitos deles presos injustamente que estavam em poder de Israel. E há a cessação temporária, como deixou claro Netanyahu, do morticínio. Isso não é paz. Paz supõe um Estado palestino. O Estado palestino está no acordo? Existe um acordo de cessar-fogo. Oh, quer dizer que então a gente não pode comemorar? Claro que pode comemorar. Especialmente quem era alvo de ataques brutais, de uma política genocida, de limpeza étnica, detestável, e podia morrer amanhã, e a maioria da população da Palestina, da faixa de Gaza, não é do Hamas? Submetida a uma política genocida, por qualquer critério que se queira da definição do crime de genocídio, de limpeza étnica. Sim, pode comemorar, afinal. Vão parar de nos matar. E aqueles, e os reféns entregues, que estavam sujeitos ao Hamas, entregues às suas famílias, obviamente essas pessoas, os familiares, as vítimas, têm razão para comemorar. Mas presta atenção aqui. A paz, em primeiro lugar, a paz não é a ausência de guerra. Às vezes, a paz traduz uma guerra que precisa ser feita. O Vale Bene, o Arthur, o Hitler queria paz, a seu modo. Todos se submetem à minha vontade, nós exterminamos os judeus e o mundo viverá em paz. Essa era a proposta dele. É paz? Não. Isso não é paz. Como não é paz o que está lá agora? É um cessar-fogo. Feito na base de algumas trocas, que está na música que a gente acabou de ouvir. Agora, é preciso que a gente pergunte o Estado palestino. Hoje, enquanto estou falando aqui, colonos judeus estão atacando agricultores na Cisjordânia. A política de Israel para a Cisjordânia vai mudar? Vão investigar circunstâncias do ataque do Hamas a Israel, que matou 1.200 pessoas? Serviço de Segurança de Israel capaz de pegar pé de chinelo no Brasil, que vai se encontrar não sei onde com intermediários do Hezbollah, como nós vimos, não conseguiram impedir um ataque como aquele? E depois, em resposta ao ataque, vai Netanyahu e diz: nosso objetivo agora é exterminar o Hamas. E todo palestino, como o ministro dele vocalizou, todo palestino que está lá é alvo. Thomas Friedman, o jornalista que conhece melhor a região, disse: essa história de vou exterminar o Hamas é só pretexto para matança, porque não vai exterminar o Hamas, como não exterminou o Hamas. Tanto não exterminou o Hamas, porque o Hamas agora é parte da negociação. Ou não é parte da negociação o Hamas? É, né? Parte da negociação.
depois da morte de mais de 60 mil pessoas. E nesse tempo, todas as indignidades que foram ditas, e transformar Gaza em resort. Até outro dia tinha um ministro do Netanyahu falando que maravilha seria, estamos pensando já na questão imobiliária. Até planos para, vamos espalhar os palestinos, Gaza vai sair, os palestinos vão sair de Gaza, Gaza vai ser uma região linda. O humanismo sofreu uma derrota terrível ali. Eu sei, é chato eu falar isso. É chato, porque nessa hora, os poetastro é um jeito de falar, esses poetas michurucas, com essas linguagens assim, aquelas coisas, linguagem cheia de frufru, sim, sabe? Adoram fazer poesias sobre a paz. Eu não quero, usando uma expressão importante até nossa, eu não quero desafinar o coro dos contentes como fundamento de vida. Mas eu preciso lhe dizer que o que se tem lá agora é só a ausência de morticínio. Se é que, porque na Cisjordânia o pau está comendo. Sem a determinação de se criar o Estado palestino, não há paz. E se é que, como é que é? Precisamos desmobilizar o Hamas. Primeiro, vamos ver como é que vai ser isso. E segundo, que uma população submetida permanentemente à humilhação alimenta o extremismo, obviamente. Assim como Netanyahu desmoralizou Mahmoud Abbas o tempo inteiro, não é? Da Autoridade Nacional Palestina. Durante a guerra, aumentou a ocupação da Cisjordânia, que hoje tem um pedaço ridículo de terra realmente administrado por palestinos, terras não contínuas, não é? E negociava com Hamas. E convenceu os israelenses, não, eles estão sob controle. O risco mesmo é o Mahmoud Abbas, porque ele tem reconhecimento internacional e ele quer o Estado palestino. Nós não queremos, nós já dissemos que não vai ter Estado palestino. Mas a realidade é complexa, Vólio Bene, Arthur. E todos. Se vocês me perguntarem, você acha que o Netanyahu ganhou? Depende. Ele matou mais de 60 mil palestinos, retardou sem prazo o Estado palestino, criou dificuldades novas para isso. E nesse sentido, há a vitória daquilo que ele encarna, que é a necropolítica, que é a política da morte. Porque ele faz a política da morte. E ao mesmo tempo, também ele perdeu, porque ele dizia, nós vamos anexar a Cisjordânia, não dizia? A Cisjordânia, a Gaza. Dizia. O Trump falou, não, o Trump foi lá, disse, não vai ter anexação. Haverá o convite para que essa gente toda deixe Gaza. Quem é que quer receber os palestinos? Não vai ter imigração desse modo. Disse Netanyahu, Trump, o Hamas, acabou, só com destruição do Hamas. Hamas não está destruído. E agora se fala de uma desmobilização do Hamas, que eu preciso ver. Vai acontecer? Como? E de todo modo, Israel continua a manter o controle absoluto de Gaza e o bloqueio de Gaza.
Né? Então, por favor, não venham me pedir para fazer poesia ruim sobre 60 mil cadáveres. Mais de 60 mil. Que as pessoas mortas no ataque do Hamas, os reféns mortos, que eu não vou fazer. Há só uma pausa no morticínio. Não há acordo de paz. Há um abuso das palavras quando se fala em acordo e quando se fala em paz. Ai, pronto, Reinaldo, eu queria tanto ouvir o seu programa para ter esperança, mas tenha. Tenha, só que tem uma esperança ativa. A esperança da cobrança. A construção da esperança. E não se contentar com isso que a gente viu ali. Eu, quando vi aqueles muitos milhares de palestinos voltando para o norte de Gaza, o norte absolutamente destruído, não tem nada em pé ali, comemorando o quê? Ah, você não queria que eles comemorassem? Sim, comemorando uma vida, mesmo a vida desgraçada, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, né? Momento cultural. Ele não fala desgraçada ali, mas peguem lá o trecho. Quando nasce a criança esquálida e tal, mas alguma esperança há, né? Porque ainda assim, aquela vida, mesmo uma vida severina, ainda assim se chama vida, diz lá. Ainda assim se chama vida. Mas há muito por fazer ali. Então, a extrema-direita israelense, sanguinolenta, discriminatória, né? Genocida em relação ao povo palestino, vence porque retarda ainda mais, já, se é possível, o Estado palestino. E, ao mesmo tempo, nos seus objetivos imediatos, que era liquidar de vez a questão palestina, porque o Netanyahu sonhou com isso, né? Agora a gente anexa Gaza, tira os palestinos daqui, acabou, e aí a Cisjordânia era só uma questão de tempo. Ocupação que está em curso. E pronto. Eu resolvo esse negócio. Até o Trump ironizou esse espírito dele. Não é? Isso não aconteceu, não vai acontecer. E aí ele perdeu. Que haja um descanso na loucura extrema, acho bom. Claro, obviamente. Né? Assim como compreendo a felicidade dos familiares que recebem seus entes queridos, assim como compreendo que as pessoas que vão passar um tempo, pelo menos, e o Netanyahu deixou muito claro, é um tempo, sem guerra, né? Porque ele vê o mundo como uma sucessão de momentos de guerra e de paz, deixou isso claro também. Tá bom, virão dias em que eu poderei dormir um pouco sem o medo de ser eliminado. Vamos ver como as coisas vão se comportar daqui para frente. Só não vamos abusar das palavras. Elas são importantes. Eu não viverei o bastante para ver um mundo em que palavra já não vale nada. Mas enquanto estiver aqui,
Eu vou zelar pelo sentido das palavras. Aquilo não é paz. Aquilo é uma etapa de uma guerra que se transformou numa guerra de extermínio, a partir de um ato translocado de gente que apela a métodos terroristas, que por sua vez é alimentado por extremistas do outro lado que simplesmente querem eliminar um povo da história. Assim as coisas são. Porque é parte do jogo, essa negociação, né? Como a música diz, você dou isso, você pega aquilo, te dou isso, você pega aquilo. A música não tem que apresentar uma resposta. Pode denunciar uma situação. A política pode apresentar uma resposta. E essa ainda não é a resposta. Tá claro? Trump e o falastrão falam em um novo amanhecer. Vai lá. Em discurso no Parlamento de Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo firmado entre os israelenses e o Hamas sobre Gaza é o início de uma era de harmonia no Oriente Médio. O americano estava ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Trump falou também em um novo amanhecer no Oriente Médio. A gente vai acompanhar com a minha tradução. Isso não é só o fim de uma guerra, isso é o fim de uma era de terror e morte e é o começo da era da fé, da esperança e de Deus. É o começo de uma grande conquista e harmonia duradoura para Israel e para todas as nações do lugar, que em breve vai ser uma região magnífica. E eu acredito nisso com toda a força. Este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Bom, vai falar o quê? Amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Um novo Oriente Médio sem o Estado palestino ou com o Estado palestino? Para que tenha o Estado palestino, é preciso que aconteça o quê? Por exemplo, é possível o Estado palestino com ocupação em curso na Cisjordânia? Não. É possível um Estado palestino com Gaza sendo um gueto, cuja única saída é o mar? Porque a fronteira com o Egito é fechada, a fronteira com Israel é fechada, e no caso do mar tem o bloqueio marítimo. Como é que se faz isso? Não é? Com a contínua ocupação da Cisjordânia. Mas agora é o começo. Tá certo, agora é o começo. Vamos ver para onde as coisas vão.